Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Você sabe o que é ter serenidade? Todos nós, de alguma forma ou outra, buscamos a serenidade até para que possamos viver o nosso dia a dia de forma mais amena, mais tranquila. Mas nem sempre é fácil conquistar, né, esse tesouro, né, que é a serenidade. Ela parte de uma série de práticas que a favorecem. É isso que nós vamos tratar no programa de hoje. Não é, Frater Elias? Essa questão do estabelecimento da serenidade aí, não? É tão cantada, né? Serenidade. Mas veja que coisa interessante. Se nós observarmos a própria palavra, a construção da palavra serenidade, nós já começamos a ter um indicativo do caminho a ser, vamos assim dizer, seguido. Porque se nós pegarmos a palavra serenidade, o que é que está bem no comecinho dela? Ser, né? O ser, não é? E na continuidade da palavra, você vê que a gente começa até a entrar por aquele caminho da unidade, da diversidade, não é? Da fraternidade. É interessante a construção da própria palavra. Então, se nós começarmos a trabalhar por aí, nós vamos encontrar a metodologia, vamos dizer, que método nós podemos seguir, não é? Um deles, por exemplo, é quietude. Agora, como encontrar essa quietude? Não é? Porque alguns confundem muito essa questão da serenidade, e às vezes até mesmo da busca mística, com a questão de ter experiências, buscando a experiência como um meio de confirmação. Como isso, esse meio de confirmação? Quer dizer, mostrar para os outros, provar para os outros que ela teve uma experiência, contando a sua experiência. Quando não é bem isso, né? Quando não é bem, não é isto, né? Quer dizer, de certa forma até invalida o próprio processo, como até dificulta, não é? Dificulta. Por isso que é importante nós entendermos um pouquinho melhor essa questão do ser, essa questão dessa busca, essa questão da quietude, do silêncio, não é? Porque aí é que nós vamos entendendo um pouco mais. Porque serenidade, Frater Elias, né, é o contrário da ansiedade, né? Então isso já nos diz que a pessoa que alcança isso, né, ela está para assim além desses estados cambiantes de humor, né, esses estados emocionais que são alternam, né, para picos, depois depressão, pico, depressão. Então ela já alcança uma certa equanimidade, ou não é isso? Sim, ó, seja a palavra que o Frater já utilizou, equanimidade. Quer dizer, o que ocorre, não podemos esquecer aí que é um equilíbrio, não é? Quer dizer, quando há um equilíbrio, o que é? Quando há uma ressonância, isso praticamente tem uma frequência, vamos chamar assim, estável, vamos dizer, mas tem uma frequência que é seguida, não tem aqueles picos altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, que é o comum, vamos assim dizer. E na busca, o que acontece? Quanto mais nós ficamos procurando aqui, ali, aqui, o que acontece? Está existindo essa oscilação. Então, a partir do momento que eu começo a entender que a busca do ser, ou como alguns colocam, o mais profundo do ser, não é? Eu vou encontrando essa serenidade. Pode ser que não seja o alcance final, vamos dizer, mas ao menos eu vou sentindo que ela pode ser alcançada. Então, por isso você colocou muito bem quando colocou ansiedade, porque é um processo antagônico. Então, aí entra a questão da meditação, do relaxamento, que nós já temos falado alguns programas a respeito, entendeu? Mas nós temos que entender que aí um fator muito delicado, que é a questão de eu querer vivenciar a experiência para contá-la, vamos dizer assim. Transformar quase como num meio de comunicação, como hoje já está a questão do Facebook. Né, que as pessoas ventilam aí as suas ventilam, impressões, né? Entendeu? Então, é esse que nós precisamos entender, que não é por aí. Entende? E à medida que nós vamos conseguindo isso, não tem a menor dúvida que esse período, vamos dizer assim, de tranquilidade e harmonização, ele passa a ser mais longo, vamos assim dizer. O senhor sabe que me lembrou uma passagem, Frater Elias, num livro que o senhor com certeza conhece, que é o Siddhartha, do Hermann Hesse, que o jovem ali que estava buscando, né, a iluminação, quando ele se encontra com o Buda, o que impressionou ele no Buda não foi necessariamente as palavras do Buda, mas foi a serenidade com que o Buda se portava, nos seus gestos, na forma como ele andava. Tanto que ele falou, se um dia eu alcançar essa serenidade
eu já estarei satisfeito, né? Quer dizer, a pessoa exala isso. Exato. Ela passa. É o caso que nós já falamos aqui várias vezes do Ramana Maharishi, né? Entendeu? Quer dizer, ele passa a ser aquilo. Ele não está contando uma história, não está dizendo isto, aquilo, ele passa a ser. Veja, que o ser, lembra que num dos programas nós falamos da questão da presença. Ele passa a ser presença, é uma presença efetiva. Não é nada isto ou aquilo, é efetivo. Então, a aproximação já, vamos dizer assim, dá esse indicativo, porque isso é através de frequências, vamos assim dizer, vibratórias. Entendeu? Então, é uma verdade que é verdade, vamos dizer assim. Ele não precisa dizer nada, ele não precisa nem dizer assim, como, nem aquela pergunta, como é que você conseguiu isso? Como é que você atingiu isso? Entendeu? Porque a presença já está demonstrando. Exato. Certo? Muito mais do que as palavras, né? Muito mais do que um discurso, né? Para tentar sensibilizar as pessoas para isso, para aquilo, o próprio ser, como diz o Frater, tem um impacto muito mais efetivo no outro, né? Muito. Por causa dessa questão das vibrações. A questão do ser, isso o próprio Jung falou tanto sobre isso, né? A questão do self, de você encontrar o centro, o ser, justamente por isso, que a partir do momento que você está sentindo que está partindo para esse encontro, mas não tem nada mais. Aqui, vamos dizer assim, de certa forma você pode dizer assim, está acontecendo a iluminação. Eu estou tendo alguns flashes da consciência cósmica e assim por diante. Porque é uma coisa, é a presença. Você sente isso, é uma coisa que você passa a sentir. Ninguém está dizendo, nem você está correndo atrás de experiências. Ela está acontecendo, ela está ocorrendo. Claro que, para isso, há todo um caminho a ser percorrido, não é? E um deles, como já falamos, é a questão da quietude. Mas nós somos tagarela, não é assim? Você não pode ter uma experiência que você já quer sair correndo para contar para alguém. Não é assim? E nesse campo da espiritualidade, isso é muito delicado. É muito delicado. Entendeu? Porque enquanto você estiver fazendo isso, de certa forma, quase que eu diria assim, há um dualismo se manifestando. Entendeu? E justamente nesse outro caso, no caso da serenidade, é um encontro com a unidade. À medida que você está encontrando com o ser, você está encontrando com a unidade. Entendeu? Então nós temos que vencer tudo isso, e é um processo, vamos dizer assim, lento. Alguns dizem assim, não, mas alguém me contou uma história que, por exemplo, Ramana nunca foi a lugar nenhum e quando tinha poucos anos de idade, ele teve a sua experiência. Bom, mas nós estamos falando aqui apenas naquela existência. Sim. E as outras? O que ele tem de bagagem atrás. E a bagagem toda que vem é trazida, entende? Então nós temos que entender que também você tem toda uma bagagem. Que às vezes nessa viagem toda que você está fazendo para cá e para lá, você está esvaziando a sacola, vamos assim dizer, que você está carregando nas costas, não é? Então o peso vai ficando mais leve, não é? Porque você vai se encontrando, então vai ficando mais leve, você está conseguindo vencer algum karma, algumas coisas, etc e tal. Então a sacolinha, para não dizer o sacolão, vai ficando mais leve. Mais leve. Não é? É verdade. É isso. Frater Elias, isso é tão interessante que a gente observa que a serenidade, se é que a gente acha que alcançou, às vezes nos é tirada nos momentos ruins, né? Mas também, pelo menos os sábios dizem que os momentos muito bons, às vezes podem tirar a pessoa da serenidade também, quando ela se permite a roubos, né, efusivos, e ela não é uma alegria serena. O que o Frater pode nos esclarecer com relação a isso? De certa forma, nós estamos voltando, vamos dizer assim, à questão do contar a experiência, né? Porque isso pode, sim, não tem a menor dúvida. Por isso que, nesse processo todo, é um constante orar e vigiar, como já falamos algumas vezes. Está entendendo? Porque o fato de você não falar, não isso, aquilo, pode ser demonstrado de uma outra forma. Tá? Um sentimento de vaidade, tá? E que é uma coisa que ninguém está vendo, ninguém está percebendo. Mas você pode, na sua avaliação, na sua autoavaliação, na sua autocrítica, pode ter esse entendimento, não é? Claramente. Então, por isso que o trabalho é constante, é permanente. Não dá para você dizer, eu cheguei lá e não é assim, ele é permanente, entendeu? E aí o cuidado que tem que se ter,
Então, a serenidade é um estado, quase que eu diria assim, que a passar dos anos deve ser uma coisa mais ou menos assim, né? Que você entra numa perenidade, vamos dizer assim, uma coisa passa a ser perene. É uma coisa, vamos dizer assim, quando a frequência chega naquele ponto, ele fica naquela batidinha e vai seguindo daquela forma. Quase que uniforme, né? Exato, mas isso você sente a partir do quê? Das experiências, que possivelmente aí virão até de outros que tenham essa experiência ao se aproximar de você. Como foi o caso, vamos dizer, que estamos citando aqui do Ramana Maharishi, as pessoas que se aproximavam dele sentiam isso. Então essa serenidade, esse estado, vamos dizer assim, de paz, era sentido pelos demais. Entende? Então há uma, vamos dizer assim, uma transmissão, vamos assim dizer, disso. Frater Elias, o Frater tem falado aqui, né, nós temos, claro, né, um dos grandes caminhos para a conquista disso, né, que eu creio que a serenidade é conquistada, né, não é dada de graça. Não tenho a menor dúvida. É uma resultante. Evidentemente, a Ordem Rosa Cruz, mas temos falado de outros caminhos, né, a Ordem não é única, temos citado o Yoga, né, você tem a Teosofia e tantos outros. E o Vedanta. O Vedanta. Mas o que o Frater, né, que o Frater é psicólogo também, a psicoterapia, o que o Frater pode nos falar? Não temos abordado muito esse tema, ela também ajuda nesse sentido, a pessoa, através de um coadjuvante, tentar se conhecer? Veja, no fundo, já falamos isso em alguns momentos aqui, o próprio processo, vamos dizer assim, místico, hoje, ele tem muito a ver, e a própria psicologia tem muito a ver com o processo. No fundo é um processo terapêutico. Né? Por mais que nós estamos dizendo místico, espiritual, mas nessa espiritualidade existe uma terapia. Só que aí agora já é uma terapia, vamos chamar assim, mais profunda. Não é? Ou quem sabe podemos chamar até de terapia espiritual. Não é? Por quê? Justamente porque hoje a psicologia chegou a um ponto tal, está entendendo, que dependendo do enfoque que você está dando ao misticismo, pode ser que dependendo do profissional, do psicólogo que você esteja, vamos dizer assim, frequentando, você esteja um resultado até mais positivo. Sim. Depende da orientação. Mas vai depender muito da orientação que você esteja recebendo. Então, hoje, dependendo da orientação que você recebe numa escola mística, pode ser que, não vou dizer que esta seja aquela superior, mas pode ser que estejam lado a lado. Lado a lado, né? Entendeu? Depende muito do enfoque, porque você veja, se nós viermos a psicologia junguiana, foi um avanço fantástico. E hoje nós já sabemos que existem avanços superiores à psicologia junguiana. Não é? Temos a transpessoal, já temos o grupo que já está falando na psicologia espiritual. Entende? Então, a psicologia está avançando, e isso o Jung previu. Sim. Que a psicologia está avançando a tal ponto, ele dizia que vamos ver como é que isso vai ficar, as correntes espiritualistas e místicas e a psicologia, como é que isso vai ficar? Não é? Porque a psicologia não é do físico, a psicologia. A psicologia não é apenas do mental, a psicologia é da alma. A psicologia é isso. O próprio nome dela já remete isso, esse indicativo, remete a isso. Que, no fundo, seria a psicologia do ser. Veja, seria a psicologia do ser. Então, é esse ser que nós temos que entender bem como é que nós vamos encontrando. E que é a serenidade, a quietude, é que nos aproxima dele. Não é a falação, ou isso ou aquilo, ou ler, às vezes, tratados imensos. É você conseguir, foi o que o nosso querido amigo que foi referido agora sentiu quando se encontrou com Buda. Sim. Está entendendo? O buscador. O buscador, não é? Exato, entendeu? Ele ficou impressionado. Como outros sentiram quando se encontraram com Ramana Maharishi. Outros quando se encontraram com Ramakrishna. E nós temos N casos. Temos muitos casos do próprio Divino Mestre, do Mestre Jesus. Que exalava isso, né? Não é? Certo? Então, nós temos, vamos chamar assim, situações ou casos concretos. Só que às vezes nós não analisamos dessa forma. Nós queremos ter a mesma experiência, queremos ter isso, queremos ter aquilo, queremos fazer os mesmos milagres, entendeu? E, de preferência, contar para as pessoas que isso ocorreu. Entra a questão então da você está acontecendo o quê? Você está se distanciando
do processo. Porque esse processo, a metodologia é a quietude, o método é quietude, é silêncio. Isso é o silêncio, é o método. Mas nós precisamos da fala, precisamos de estar transmitindo, entendeu? E isso mesmo, como estudantes do rosacrucianismo, muitas das vezes nós comentamos isso. Mas, frater, veja bem, eu tive isso, tive aquilo, aí eu fui contar para os outros, parece que eles não acreditaram, não se sentiram bem quando eu estava contando. Claro, entendeu? Porque se a experiência, vamos dizer assim, tem fundamentação, não há razão para. Porque quando você conta, você está sujeito às interpretações. Sem dúvida, sem dúvida. Você passa a estar sujeito às interpretações. Sem dúvida. Entendeu? Então é preferível o silêncio, a quietude, ir se recolhendo e permitindo que isso vá acontecendo, vá se fazendo, vamos assim dizer. Sem dúvida. Bom, não é preciso dizer que entre as grandes técnicas, né, Frater Elias, para estabelecer isso, a tão decantada e já falada por nós aqui é a meditação, né? Não vejo um outro caminho para se estabelecer essa serenidade sem passar, pelo menos, pelo silêncio interior que o senhor apontou tantas vezes aqui, né? Não é só fechar a boca, né? Tem que controlar a tagarelice mental. É isso que nós temos que entender bem, que é a questão do silêncio, da quietude, não é? Que isso é feito através da meditação. Mas aí também que a gente precisa ter cuidado, a gente pensa que só vai conseguir isso se for viajar para cá, para lá, entendendo? Fazer tal curso, tal aquilo, e se esquece de que o importante é a quietude, você atingir esse estado de quietude, você experimentá-lo, está entendendo? E isso pode ser feito das mais variadas formas. Inclusive o budismo Zen, ele é muito pontual nisso, né? Ele fala, mas mestre, aonde que eu vou começar a meditar? Ele fala, comece onde você está, né? A meditação é uma, sente-se, aquiete-se. Exato, mas nós temos sempre buscando o quê? Que está em algum outro lugar. Exato. Que está com alguém, que está distante. E aí é que é a importância da questão do ser, porque o ser está em nós. Não adianta você vai correndo para cá e para lá, mas ele vai estar junto com você, ele está indo para lá e para cá. Só que não está sendo ouvido, não está sendo visto, não está sendo sentido, não está sendo buscado. Entende como é? E é isso que nós temos que entender. E à medida que nós vamos dar uma paradinha, não tem a menor dúvida que a gente começa a ter percepções diferentes, sensações diferentes, e possivelmente aí começa a nova, vamos dizer, uma nova busca. A busca do ser, vamos assim dizer. O Krishnamurti falava muito nisso, né, Frater? De você sair do condicionado e ir para o incondicionado, né? E é uma questão de transição mental, né? Não é de deslocamento geográfico, físico, de ficar saracoteando para lá e para cá. Mas aí não adianta, o que entra é a mente. Nós estamos muito focados na mente. Essa que é a questão toda, nós estamos muito focados. E a mente não é fácil, ela está tagarelinha, pula para cá, pula para lá. Então você tem que justamente encontrar alguns encontros, às vezes, utilizando a música, né? Um momento de uma música especial. Como suporte para isso. Como suporte, né? Uma boa orientação, até, vamos dizer assim, para uma meditação. Às vezes até o incenso ajuda, né, a pessoa a entrar numa outra frequência. Vamos chamar assim, numa outra vibração, né? Num outro momento. Sim, agora o incenso também você tem que ter cuidado, porque tem incensos bons e incensos que não são... mais tóxicos, né? São mais tóxicos. E aí entra um cuidado, por favor, quando for usar o incenso, não coloque do lado e fique inalando, né? Porque realmente tem a sua toxicidade também. Né? Então, você veja, tudo que você vai fazer, nós temos que ter o quê? Cuidado. E até na busca do ser, nós precisamos ter cuidado. Não é? E esse cuidado já é decantado e falado há milênios, né? Milênios essa questão do cuidado. Então, nós precisamos ter cuidado. Agora, nós temos que entender bem o que é que nós estamos buscando. Essa é a questão. Tá? Às vezes nós estamos buscando no outro, às vezes você, já falamos isso aqui, quer ir para tal lugar, para a Índia, para o Paquistão, para o Turquistão, para o Butão, para cá e para lá, como se você estivesse buscando alguma coisa que só ali você fosse encontrar. Isso é muito comum. E às vezes você chega lá, se encontrar um bom orientador, ele vai dizer para você, olha, volta que eu acho que você
esqueceu alguma coisa lá. Isso. E aqui agora nos lembramos de uma historinha indiana de alguém que estava procurando, que ele teve uma notícia, uma visão, alguma coisa assim, uma orientação de que ele ia encontrar uma pedra preciosíssima. Entendeu? Uma pedra preciosíssima. E que ele deveria buscá-la. Certo? E ele saiu por aí afora. Resultado. Essa pedra, sabe onde que estava? Aonde? Estava na janela da casa onde ele morava, lá naquele lugarzinho onde ele recebeu a mensagem. Que coisa, né? E ele não viu. E ele não viu, só que ele, quando chegou lá, alguém já tinha levado a pedra. Entendeu? Então, nós temos que entender que as coisas são tão pertinho de nós, são tão próximas de nós, entendeu? Que nós não a vemos. E saímos por aí fazendo uma peregrinação, às vezes, fabulosa. É verdade. Não quer dizer também que a gente não aprenda uma série de coisas, vai conhecer lugares, pessoas, isto, aquilo, mas nós temos que sempre voltar e entendermos a questão do ser, desta busca do ser. Porque ela é uma busca que hoje já está sendo confirmada, aí vem aquela, complementando a tua pergunta da psicologia, que a psicologia está atenta a isso hoje em dia. Sim. Entendeu? Ela está atenta a isso. E os bons profissionais estão cada vez mais se aprofundando e voltando a todo esse conhecimento da espiritualidade. É verdade, isso aí não tem mais como segurar, né? Não tem como segurar. Entende? Então, em vez, hoje em dia, de repente, você vai encontrar mais uma orientação, vamos dizer assim, adequada com um profissional, numa psicoterapia, do que procurando alguém que supostamente, vamos dizer assim dizer, esteja de posse de todos esses conhecimentos. Um guru, alguma coisa assim. Entendeu? Hoje, você veja que momento que nós estamos vivendo. Então, é um momento de cuidado. É a palavra que está surgindo com toda a força hoje, é o cuidado. Isso, inclusive, é uma coisa que surpreende as pessoas no caso do rosacrucianismo, porque a pessoa, quando ela entra na ordem, ela descobre já de cara que não tem nenhum guru, né? O guru é ela mesma, né? A ordem só é um suporte para ela achar esse mestre interior, esse silêncio interior, né? A voz do silêncio, né, Frata? Esse ser, vamos assim dizer, né? Este ser que, no fundo, está aí, né? Está aí. E o encontro seu com ele é que é o importante, ou o encontro, melhor dizendo, com ele, a realização, a revelação, é o grande encontro. E está aí. Mas a gente fica, e às vezes não entende, né, o processo. Mesmo como estudante de Rosa Cruz, diante de todo o ensinamento, às vezes são anos para se entender. Não é? E às vezes você poderá ter caminhadas por N escolas e retornar para você entender o que é esse caminhar. Não é? O que é esse eu interior, vamos assim dizer. O que é essa busca interior. Perfeito, Frata Elias. E para facilitar aí o estabelecimento da serenidade, nós já trouxemos no programa anterior um livro, né, especial, de tão especial que nós fizemos questão de trazer de novo, agora já na sua nova edição. Nós temos uma nova edição dele, que é o livro A Vós Confio. Eu vou pedir para a nossa querida câmera aqui pegar, né, que é um livro muito especial, é um manuscrito antigo, milenar, que está sob a guarda da Amorque desde o início do século XX. Né, ele manteve esse secreto nos mosteiros do Tibete até o século XVIII ser traduzido para o inglês e depois, agora, colocado sob a guarda da Amorque, que é o A Vós Confio, que são mensagens, né, para se estabelecer essa serenidade, mensagens muito sábias, no estilo dos grandes livros sagrados da humanidade, como o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, a própria Bíblia e tantos outros aí, exortações para o bem viver, né? O que o Frater poderia complementar, Frater, desse livro aqui? O título já está dizendo, né, Frater? A vós confio. Agora, a vós confio o quê? Né? É justamente esse conhecimento que vai levá-lo à busca do ser. Né? Mas nós temos que entender que não é apenas isto, vamos assim dizer, eu estou lendo o livro e isso está resolvido. Não é assim. Assim, é só o começo do trabalho, a leitura, leitura, né? Esse é o começo do trabalho. E toda vez que você ouve uma mensagem, a vós confio, lembra que nós falamos no programa anterior, o que é que abre o coração? É a confiança e o amor. Então eu tenho que entender, porque o meu coração precisa ser aberto para eu encontrar esse ser. Sim, sim. Então veja que
mensagem importantíssima. E isso é mais do que milenar, né? Nossa. Então a confiança sempre foi dita, assim como tem a questão do cuidado, a confiança, ela precisa existir. Senão, nada cresce, nada acontece. Sem dúvida. Falando então do livro A Vós Confio, né? Lembrando que ele pode ser adquirido por todas as pessoas, independentemente de serem membros da Ordem Rosa Cruz. Você pode até adquirir pelo nosso site, né? Que já apareceu aí várias vezes, o www.amorque.org.br. É uma leitura que vale a pena. Lembro também que o nosso querido amigo, colega de emissora, o Jaime Lauda, sempre recomenda esse livro no programa dele, né? Porque é um livro que ele reputa como sendo um dos grandes guias para iniciar esse trabalho de serenidade. Também lembrando que a Ordem Rosa Cruz Amorque oferece a você as meditações abertas à comunidade aqui em Curitiba, né? Elas ocorrem no Brasil todo, mas aqui em Curitiba, todo sábado às 15 horas, se não me engano, ali lá no Bacaxeri. As meditações ocorrem para qualquer pessoa, sem qualquer compromisso, para você sentir um pouquinho do que é estabelecer, né? O início do estabelecimento dessa serenidade. Frater Elias, suas palavras finais. E veja, Frater Jamil, nós estávamos lembrando que a medida que estava dizendo de que o livro é justamente uma das fontes, vamos assim dizer, importantíssima para que a gente possa fazer essas ligações, que a gente possa encontrar essa serenidade. Então o livro é um grande amigo, é um grande auxiliar. O bom livro. É um bom livro. Uma boa mensagem. Então a todos, muito obrigado pela atenção, pelo carinho e até o nosso próximo encontro. Até lá.